Bom, galera, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui. Vamos começar trabalhando, então, nossa disciplina de Sketch Render. Primeiramente, né, qualquer desenho que a gente for fazer, qualquer sketch, esboço, o importante é que a gente comece sempre pelo estudo de traços, de linhas, ter um domínio, firmeza, precisão, quando a gente quer tonalidades, né, conseguir gerar uma tonalidade mais clara, mais escura, com o material que a gente está trabalhando. A gente vai começar gradativamente mudando os materiais, né? Esse primeiro exercício a gente vai fazer todo ele com caneta esferográfica preta. Se não tiver preta pode ser azul, mas mais para frente a gente vai trabalhar somente com caneta preta, né? Para gerar o volume dos nossos objetos, a estrutura deles e tudo mais. E a gente vai fazer dois estudos de linha, né? De linhas retas e de linhas curvas. Então a gente vai trabalhar, pode ser folha frente e verso, podem ser duas folhas, mas a gente vai trabalhar no formato A3, tá? Eu vou fazer o exercício aqui, hoje, agora, com vocês, mostrar uma parte dele como faz, e eu vou fazer numa folha A4 para o desenho ficar mais rápido e o vídeo não ficar tão demorado, certo? Então, assim, primeira coisa, esse exercício de estudo de linha, que isso deveria ser feito com bastante regularidade, com frequência, né? A gente pegar e ter uma continuidade num desenho, conseguir ter uma fluidez na hora de fazer uma elipse, uma circunferência, né? Não ficar com aquele desenho travado, né? Ficar com receio, com medo de fazer uma circunferência, com medo de fazer uma linha reta. A ideia é sair daquelas linhas que parece que a pessoa está com medo na hora de fazer o traço, né? A ideia é fazer um traço fluido, que a gente possa gradativamente ir melhorando o nível, né, dos nossos traços, que a gente consiga fazer mais de uma linha na mesma posição. Então é isso aqui que a gente vai começar a trabalhar primeiro, o estudo desses traços, estudo dessas linhas. Então a gente vai pegar numa folha e a gente vai tentar fazer movimentos de ir e voltar de um lado ao outro da folha. A gente vai fazer uma interrupção, vamos dar a sensação de que as linhas estão passando por baixo de outras continuidades. E a ideia é fazer 5 linhas paralelas com um grau de afastamento ali de, sei lá, com 5 milímetros mais ou menos, né? Para não fazer algo tão espaçado, né? A gente vai começar a fazer linhas e a ideia não é fazer linhas muito espaçadas, é tentar fazer elas mais próximas, começar a ter uma regularidade maior nesses traços. Então, como é que a gente vai fazer? E aí, o ângulo, a inclinação, vocês aqui vão decidir. Pode, quem sabe, começar a trabalhar na diagonal maior, de um lado ao outro da folha. Eu, geralmente, às vezes, gosto de estudar o movimento que eu vou fazer antes, né? Esse trabalho, a ideia é que a gente exercite o traço à mão livre. Ele não tem que ser retilíneo, perfeito. A ideia é que a gente vá gradativamente soltando essa estrutura, esse traço. Você pode tanto puxar a tua linha, quanto você pode empurrar, né? O importante é fazer do jeito que você se sinta mais confortável. Eu aprendi com meu professor que a gente deve sempre puxar o traço para onde a gente quer, porque fica mais fácil da gente visualizar para onde ele está vindo, né? Eu sempre peguei o hábito de empurrar o traço, mas a tendência a você fazer uma parábola, uma curvatura é muito maior. A ideia é você puxar o traço, que daí você tem uma precisão maior dessas suas linhas, ó. Então a ideia é que a gente possa ir gradativamente assim, enchendo essa folha, com esses estudos de linhas. Vamos fazer alguns aqui para que fique fácil de ter um entendimento. E a gente vai dando continuidade. Aí, se quiser fazer o estudo, ora puxando, ora empurrando as linhas. Mas a ideia é fazer isso aqui de uma maneira que tire um pouco do medo do traço. Não faz aquele traço medroso que leva 5 minutos para fazer uma linha, né? A ideia é que a gente vá gradativamente soltando o nosso traço.
deixando ele com um aspecto mais fluido. E para isso a gente tem que exercitar esses nossos traços. Então aqui, ó, rapidamente já estou fazendo bastante áreas aqui da minha folha. Uma porque a minha folha é menor, como eu falei, né? Estou fazendo uma folha... E aí, cada vez que eu chego num grupo de linhas, ó, paro e dou continuidade nessas linhas como se elas estivessem passando por baixo dos meus elementos. E aí eu vou continuar fazendo isso aqui até deixar toda a estrutura completa de linhas e de traços. E depois a gente vai partir para as linhas curvas, para os arcos, para as parábolas, né? E a gente vai tentar também preencher todo o espaço da folha, perdão, com linhas curvas. Então aqui eu acho que já dá para ter uma boa noção de como é para fazer o exercício. Depois eu posto lá uma imagem desse exercício aqui finalizado, né? E a ideia é que a gente não tenha nenhuma área totalmente em branco, né? Que a gente possa realmente preencher todas as linhas. E aí a gente vai perceber que o simples fato de fazer esse estudo de linha, olha como as linhas mais curtas, elas já começam a ficar mais fáceis de fazer, né? Você consegue ter uma precisão maior no teu traço. Você começa a perceber que você consegue fazer uma linha retilínea com mais facilidade. Ainda mais quando vocês estiverem trabalhando na folha A3, que já é uma amplitude um pouco maior, ele já vai ficar mais fácil de fazer. E por aí vai. Eu gosto de fazer isso aqui, então me ajuda bastante na questão da firmeza no meu traço. Então, quando eu começo a fazer isso aqui, eu geralmente não quero parar, quero finalizar, encher a folha e por aí vai. E aí a gente vai fazer numa outra folha, né? No meu caso aqui eu vou fazer no verso dessa folha, mas só para que a gente entenda como é que é o processo também das linhas curvas, seguir a mesma vibe do que a gente fez ali, ó. Vou fazer um arco e vou tentar seguir esse meu arco e aí você vai já perceber que há uma certa diferença entre fazer a linha retilínea e fazer a linha curva. Você pode também fazer o mesmo processo, puxar e empurrar. Eu empurro a minha linha, posso voltar numa outra. E aí o processo continua o mesmo. Pode fazer arcos mais abertos, arcos mais fechados, menores. Começa fazendo alguns maiores para você ter mais dificuldade. A ideia disso aqui não é ter uma avaliação, não é ter uma nota, é justamente a gente praticar a construção dos nossos arcos, ó. Ter uma fluidez quando a gente necessitar fazer um cilindro, uma esfera, um cone e por aí vai. E aí eu giro a minha folha constantemente de uma maneira que eu me sinto mais confortável para estar fazendo esses arcos. Então esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer para a construção de uma linha fluida, que isso faz toda a diferença no andamento da construção dos nossos esquetes, né? Se o traço não for bem feito, se a nossa linha não ficar legal,
provavelmente todo o nosso desenho ele não vai ficar com um aspecto bacana. Então, se faz necessário esse estudo de linhas, né? Para que a gente tenha uma fluidez maior dos nossos desenhos, uma expressividade maior. E aí aqui nesses menores você pode fazer menorzinhos assim, certo? Dá para entender mais ou menos o processo desse primeiro exercício, né? Como é que a gente vai fazer. Depois eu finalizo eles e coloco lá uma imagem do processo final realizado, tá bom? Bons estudos aí, precisar me manter informado, mandem e-mail ou postem ali no mural interativo, tá bom?